Bom, pessoal, estamos começando aí o quarto episódio do nosso podcast Educação com Vida. Fala aí, Rafael. Estou recebendo aí um grande amigo, um cara que é referência em educação aí, como todos que têm passado por aqui. A gente está fazendo essas adequações de horário. Nesse período de quarentena, a gente está fazendo o podcast pelo Instagram, que é uma forma que as pessoas já estão com a ferramenta ali e tudo. E, em paralelo, a gente já está se movimentando para poder disponibilizar os áudios todos nas plataformas de streaming aí. Então, logo, logo vem novidade para quem quiser ouvir, né, nossos bate-papos aí. E, nesse período, a gente está no YouTube, né, no nosso canal Educação com Vida, onde já temos os 3 episódios anteriores. E até amanhã de manhã esse episódio também vai estar lá. Tá? No final da live a gente põe no Stories o linkzinho para ir direto lá para o canal, quem quiser acompanhar. Beleza? Então, primeiramente agradecer ao Jaquar. Vai ser difícil eu não te chamar de Jaguar, você sabe, né? Não tem problema. Mas o Jaquar é um cara que eu conheço aí, já se conheceu em 2014, né? Nós viemos em 2014. E como ele trabalha muito focado nessa área de avaliações, não tinha ninguém melhor para convidar para a gente bater um papo sobre isso. Então, para a gente começar aí, o Daniel, prefere Daniel, Jaquar? Tanto faz, cara, você que manda. No trabalho me chamam de Jaquar também, não tem problema. O tempo todo é Jaquar, né? Dificilmente o Daniel. Então, faça suas considerações iniciais, a sua apresentação aí, para a gente começar nosso bate-papo. Claro. Primeiro, agradecer, cara. É sempre bom bater um papo sobre avaliações que se transformou, na verdade, no meu grande objetivo, né, da minha vida, da minha paixão, do meu amor por educação. Eu sou professor de História formado, então já estou mais ou menos 17 anos dando aula pré-vestibular, e depois descendo um pouco para Fund 2. E aí, depois de um tempo, eu acabei entrando nessa parte de avaliações, que sempre foi uma parte muito delicada, muito difícil, tanto no Brasil quanto no mundo, né, de como nós vamos avaliar os nossos alunos, como vamos conseguir realmente medir o sucesso da aprendizagem de um aluno. Então, muita coisa que eu acabei lendo lá fora, muita coisa que eu fiz aqui dentro, então na Eleva eu acabei lidero hoje a parte de avaliações do grupo, tanto para as escolas próprias quanto parceiras, e estou muito empolgado. A gente está agora também saindo do forno um novo produto de avaliações por aplicativo celular, também que vai trazer assim, boas ferramentas para o gestor, para o aluno e para o professor. Então, um pouco isso, Rafael. A minha paixão hoje, além, óbvio, de dar aula, é realmente fazer com que a avaliação ela se transforme, de fato, numa ferramenta de aprendizagem e não apenas numa ferramenta, né, num instrumento pedagógico que você apenas dá uma nota para o aluno. Eu acho que demorou muito tempo para olharmos a avaliação de uma outra forma, bastante tempo. O mundo já vem olhando já há alguns anos, já tem tempo, e o Brasil ainda demora um pouco para conseguir mudar essa cultura. Agora, é claro que com a quarentena as coisas se transformam, as coisas precisam se ressignificar nesse contexto. Pois é. Então, assim, é o que eu venho falando semana a semana aqui, né? Eu acho que o que não está faltando é conteúdo na internet nesse momento da quarentena e tudo. E eu acredito muito que isso vai se perdurar aí, espero pelo menos, né? Após as atividades retomarem e tudo, eu acredito que a internet vai realmente ser um meio ainda mais explorado do que ele era antes do isolamento. E assim, o que eu percebo é que a gente tem muito conteúdo de muita coisa e se fala muito pouco de educação, né? Então a nossa proposta é tentar botar uma sementinha aí, né? Aos poucos a gente conseguir alcançar mais gente, alcançar um número maior de pessoas ouvindo, falando, debatendo, e sobre um setor que, na minha visão, é o único setor que pode realmente mudar a realidade do nosso país, que a gente precisa muito disso, né? Então, assim, eu queria começar, o Daniel, perguntando para você o seguinte: o que eu percebo enquanto educador é que, da época que eu estudava, né, por todo o período que eu estudei, desde o ensino fundamental, médio,
universidade. O formato de avaliação é muito parecido com o formato atual, com raras exceções. Mas, assim, via de regra, a maneira como se avaliava quando eu estudava, a maneira que se avaliava quando eu dava aula e a maneira que se avalia hoje, que eu estou aqui acompanhando de fora, é muito parecida. Você enxerga dessa maneira por que a demora nessa não diria mudança necessariamente, mas pelo menos uma adaptação, já que as coisas mudaram, né? Como que você enxerga essa realidade? De fato, a parte de avaliações, até no Brasil e desde a universidade, com uma produção acadêmica mais limitada, a gente percebe isso também, tá? Quando você olha lá para fora, quanto se produz de literatura, quanto se discute, né? Avaliações em educação. Eu acho, Rafael, que tem uma questão maior também, é que o nosso país realmente, na parte da educação, você sabe disso, né? Nós temos grandes problemas, né? Temos grandes questões estruturais ali, às vezes nem é falta de recurso, mas como esse recurso ele é alocado, como ele é gerido pelos gestores. Então a gente tem um ensino público muito complicado. E o que acontece é que essa falta de estrutura acaba resvalando, obviamente, nas ferramentas educacionais. Como você fez vestibular, eu fiz vestibular, e realmente, na maioria das escolas, pouca coisa mudou em relação à avaliação. A avaliação, praticamente, ela se colocou e se coloca para muitas escolas como uma ferramenta que dá uma nota no boletim, que é um acesso para o vestibular, ou é algo punitivo. Eu trabalhei em escolas que, olha que visão complicada sobre a avaliação. Que o aluno, quando era retirado de sala por um mau comportamento, ele fazia uma avaliaçãozinha, só que essa avaliaçãozinha era com questões muito difíceis, e não só questões difíceis, mas valia metade da nota. Então, fazendo a matemática, ele fazia uma avaliação para ser punido, para que a nota fosse colocada. E quando a gente pensa hoje em avaliação, e avaliação, assim, vários teóricos, mas a gente pode pegar uma frase que eu gosto muito da definição. A avaliação, ela significa o sucesso da aprendizagem. Você avalia para garantir o sucesso da aprendizagem. Então, tem a nota, claro que tem a nota, mas eu preciso, enquanto gestor ou enquanto professor, entender como está esse processo, esse caminho. Aí você chega a uma escola que pune o aluno numa avaliação com questões mais complicadas para ele. Então, no final das contas, o boletim... Tinha professor que se vangloriava por ter notas muito baixas. Né? Perfeito, era isso. E aí você, ao invés de medir a aprendizagem do aluno, entender se a sua turma, se seu aluno, né, está conseguindo aprender, né, e até o professor ter um feedback, porque muitas vezes as avaliações não são bem feitas, não são equilibradas, com questões muito difíceis, outras questões muito fáceis. Então você não consegue realmente medir a aprendizagem desse aluno. O que acontece, eu sou professor da Escola Eleva, a Escola Eleva é muito recente, né? Ela começou em 2017. E a Escola Eleva tem uma proposta já de trazer as melhores práticas educacionais no mundo. Isso o Eleva já fazia, e a Escola Eleva ainda, né, deu assim, um laboratório muito interessante. Para mim, principalmente, olhar para esse conjunto de pessoas e falar, caramba, quanta coisa boa que a gente pode aproveitar, principalmente com professores estrangeiros. E aí a ideia de avaliação lá já foi colocada para os alunos e não é fácil, tá? Porque a cultura brasileira é que a avaliação ela serve para uma coisa, para nota. E quando você pensa avaliação hoje, e quando você pergunta o que eu acredito, para mim a avaliação ela serve para formar. Ela serve para informar e formar o aluno. Então, hoje, basicamente, nós podemos dividir a avaliação em duas formas, somativa e formativa. As avaliações formativas hoje se transformaram realmente no grande cereja do bolo das avaliações. Aquilo que o mundo todo já falava era muito simples. Temos que estar constantemente avaliando o aluno, não necessariamente tem que valer a nota do boletim, mas para entender se o aprendizado está sendo garantido. Então eu posso agora, no final dessa live, eu posso mandar para você um questionário no Google Form, ou um online, ou fazer uma avaliação oral e perguntar para você ou para as pessoas que estão assistindo quais foram os pontos que você pegou dessa live. Quais foram os pontos que você não entendeu dessa live? Eu posso dar avaliação. Então, o ato de avaliar tem que ser um ato constante. Ele não tem que o mais interessante é que
numa pergunta como essa, todo mundo pode responder diferente, não significa que alguém esteja certo e os outros errados. Né? É claro que você vai ter ali uma base, né? A gente vai ter que estar Óbvio, de avaliação, tem que ter uma rubrica, né? Tem que ter ali o que eu espero de algumas respostas. Agora, obviamente, eu vou olhar para cada indivíduo, recebendo esse input de vocês, eu vou entender se funcionou a live, se não funcionou, qual é, de repente, a melhor maneira de fazer uma live, se a gente tem que mudar algum processo, né? Se, de repente, a forma como eu falei, o horário, né? As suas perguntas, as minhas respostas, então tudo ela precisa passar por um feedback. E acho que a gente demorou muito tempo para conseguir perceber isso enquanto educadores brasileiros. Nós, professores, eu já passei dos 30, né? Eu estou chegando à casa dos 40. Eu fui... Estamos. eu fui formado de uma forma na universidade, eu aprendi a dar aula de uma forma, e hoje a demanda da realidade é completamente diferente. E acho que essa pandemia, essa grande crise que se coloca hoje, ela acaba por intensificar esse processo. Porque o educador precisa realmente pensar no processo avaliativo de uma outra forma. E, claro, isso pode gerar impactos futuros com o fim também da quarentena. E como a gente vai se colocar, o que a gente vai aprender com esse processo todo, né? O Cunha tá te zoando aí, ó. Mas então, e aí eu te pergunto, né? Eu me lembro que o Enem, ele surgiu no ano em que eu estava saindo do ensino médio. Ainda sem nenhum tipo de proposta para ser processo seletivo para a universidade. Era só para examinar mesmo como estava o ensino médio brasileiro. Perfeito. E de lá para cá, ele cresceu muito enquanto avaliação, né? Hoje, boa parte, ou quase que a totalidade das nossas universidades utilizam do Enem como processo de avaliação, de seleção. E assim, ele surgiu com uma proposta de mudança, né, Jacó? Você vai lembrar que assim, a ideia era você não ter tanto conteúdo e tal. E eu não sei a sua avaliação, queria muito ouvir, porque eu prefiro ouvir a sua e depois eu comento o que eu tenho de percepção. Tem algumas coisas boas no Enem, tem algumas coisas que temos que refletir. Primeiro, eu acho uma grande questão estrutural é que o nosso vestibular, ele pouco mudou, né? A forma de acesso. O Enem, lá no início, como você colocou, e foi a prova que você fez, a prova que eu fiz também, e muitos aí que estão assistindo também fizeram, que é a prova apenas para que o governo entendesse como está a educação brasileira. Não tinha divisão de matérias, né? Perfeito. Era uma prova menos conteudista, um pouco mais de raciocínio. Para hoje, uma prova mais fácil, tá? E aí o Enem mudou, dando um acesso maior ao vestibular. Então, coisas positivas, teóricas, porque prática é mais complicado. Que aquele aluno poderia concorrer a outras universidades pelo Brasil, trazendo um pouco de uma característica dos Estados Unidos. Mas tem uma grande questão, né? E a grande questão foi: o Enem estava sendo colocado para acontecer em todas as séries do ensino médio, então para medir realmente a aprendizagem do aluno e toda essa trajetória dele. Isso não aconteceu, foi uma prova só chapada no final do ano. O Enem trouxe uma novidade interessante, que não era uma novidade mundial, mas era uma novidade brasileira, que era o uso do TRI, né, teoria de resposta ao item. Isso já existia nos Estados Unidos e na Europa há décadas, né, uma forma estatística de você conseguir realmente medir a aprendizagem de um aluno, né, num contexto, numa massa de milhões. Então, imagina você hoje aplicar a prova para o Enem de 180 questões, se fosse daquele jeito tradicional, apenas com acertos e erros. Olha quanta gente iria empatar. Né? E tem a questão das escolas, a questão daquele aluno que vai chutar. Então, o Enem trouxe pontos positivos. Né? E esses pontos é aqui para mostrar que, né, obviamente, existe uma coerência na sua avaliação e na sua aprendizagem, você precisa colocar isso na prova. Então, nesse sentido, foi interessante. Nesse sentido, poxa, legal, trouxe coisas que realmente a gente pode colocar para outras provas também. Mas, na prática, o Enem continua muito ligado agora, cada vez mais, a uma questão mais tradicional do vestibular. Está cada vez mais conteudista. Sim. De fato, os estados mais ricos, os alunos mais ricos conseguem fazer se pagar, né, toda a sua moradia em outro estado.
e isso acontece muito mais em São Paulo, porque é o estado mais rico, então os paulistas conseguem ter essa dinâmica de ir para outros vestibulares, outras faculdades, desculpa, e 180 questões é aquela coisa daquele aluno que precisa, naquele momento, estar bem também para conseguir passar. Então, assim, não mudou o acesso. E aí, não mudando a forma de acesso, a cultura de avaliação, ela pouco muda, porque eu não estou ali conseguindo medir a aprendizagem dele, né, o desenvolvimento. É uma prova. É a terceira série, é aquela prova que vai garantir, se ele não estiver bem no dia, ele pode acabar com o ano dele. Então, na nossa época, por exemplo, eu fiz vestibulares, né, vários vestibulares. Fiz para a UF, para a UFRJ, para a UERJ, para a Unirio. Mal ou bem ainda conseguia ter algumas chances. Cara, o Enem é ali. Foi mal ali, vai ter um ano. perdeu o ano, né? Se não for, por exemplo, em algumas cidades que tem os vestibulares seriados, então que tem outras oportunidades ou estaduais, vai perder um ano. Vai perder um ano. Mas o que pois é. E eu vejo, assim, eu também concordo que o Enem tem muitos pontos positivos. Eu acho que ele foi até melhor em algum momento. Ele conseguiu melhorar e, na minha visão, ele teve uma queda, igual você falou. Hoje, ela está muito mais conteudista do que ela foi há 5 anos atrás, 6 anos atrás. E eu percebo que, assim, uma grande mudança que eu julgo necessária é você ter... os vestibulares, muitas universidades federais faziam isso. Que era você ter um filtro. Bom, qual que é o seu objetivo, o seu talento? Qual é a sua meta de vida? Você vai para a área de exatas, área de saúde, e a cobrança maior nesse setor, nesse segmento. O Enem não faz isso, né? Eu me lembro que aqui na UFJF, por exemplo, a gente tinha uma primeira fase, que era um vestibular, né, médio em termos de dificuldade, e depois quem vai fazer exatas ia ter uma prova de física, matemática, que exigia um pouco mais. Específico, né? E para humanas a mesma coisa, enfim. E eu percebo que hoje a gente desperdiça muito talento. Né? Eu, como professor, sempre me senti muito incomodado com isso, e eu enxergo na sociedade um problema grave nesse sentido, que não se respeita assim, os talentos naturais das pessoas e quer que todos tenham o mesmo nível de exigência para tudo. Né? Assim, o volume que a gente precisa aprender e ser avaliado sobre isso é imenso. Para sair depois, o cara vai ser médico, ele nunca mais vai lembrar o que ele estudou de matemática, física. Assim, óbvio que eu estou exagerando. Mas, resumidamente, é muito isso, né? O que você colocou é perfeito, é essa lógica. O ensino fundamental 2 e a nova base já trouxe algumas modificações, né? E o ensino médio agora, cara, tá para sair um novo currículo, né? É claro que a quarentena gerou todo esse problema, esse processo, mas assim, a nova base do ensino médio, ela teoricamente atende alguns pontos que você colocou. Porque agora o aluno do ensino médio ele vai ter algumas disciplinas básicas e ele vai seguir uma trajetória, né, um itinerário, né, da sua formação, né, com as suas escolhas. Então isso vai ser alterado. O próprio Enem está previsto para ser alterado também, né, daqui a alguns anos. É claro que o governo não entrou em muitos detalhes como seria esse novo Enem. Né, o que se sabe, o que o governo falou que teria uma primeira fase, né, uma primeira fase com conteúdos mais básicos, que todo mundo precisa saber no ensino médio, e depois, né, obviamente, conteúdos específicos para a sua área de conhecimento, de atuação em relação ao ensino médio. Então, assim, pode ser que esse novo currículo que está surgindo e a base aí ajude a mudar, porque as pessoas, às vezes, estão um pouco por fora disso, mas o impacto, se isso for já aplicado, né, para os próximos anos, é muito grande, inclusive em sala de aula, inclusive professores, carga horária, estrutura da escola, porque vai ser muito mais uma influência do que seria o high school dos Estados Unidos, né, o ensino médio da Europa, que a Alemanha, por exemplo, que você tem ali o aluno, eu, por exemplo, sou de humanas, então dificilmente eu faria alguns cursos de robótica ou, de repente, de matemática aplicada. Eu iria para outras questões, para filosofia, debates políticos, etc. Então, assim... Isso faz muito mais sentido, né, Jacquá? Você vai dar foco àquilo que é seu objetivo e é aquilo que você realmente vai render, né? Porque, do contrário, a gente faz com que os nossos estudantes gastem muita energia,
para conseguir aprender algo e num nível que não é necessário para ele, que ele precisa ter uma energia muito maior para chegar nesse nível, e depois que ele sai da escola, ele não usa isso para nada. Perfeito, perfeito. Né? Faz todo sentido e é por aí mesmo. Inclusive, em algumas universidades, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, mas principalmente nos Estados Unidos, você ainda passa para a universidade e faz cursos básicos também. Até nos 2 primeiros anos, até para depois você sair para ir para o seu curso de fato. Por isso que falam que lá o mestrado é que vale mais como uma graduação do que a própria graduação que você tem lá em algumas universidades dos Estados Unidos. Então, assim, é interessante essa forma de ser. Acho que o Brasil demorou bastante para isso, mas parece que nesse momento as coisas começam a caminhar melhor. O único problema, cara, a questão é o ensino público, né? Porque se o Estado não consegue dar o mínimo de educação naquele ensino tradicional, agora, então, né, com essas novidades e com o teto de gastos lá do governo, nem colocando ali críticas ou a favor, nem isso, mas existe um teto e a gente sabe que existe uma transformação a se fazer. Então, assim, tem questões orçamentárias, tem questões de gestões que podem dificultar muito isso, né? E acabar gerando uma maior desigualdade entre particular e pública do que já tem hoje, né? Acaba que isso é o termômetro sempre, né? Tudo que a gente vai pensar em evolução na educação, né? E a gente veio falando isso na parte de tecnologia, na parte de gestão, na parte de até mesmo de processo de seleção, e falando agora de avaliação especificamente, a gente acaba sempre travado na questão do ensino público, né? Que é um ensino que precisa de uma reformulação tão grande no que já existe lá, que para você implantar novas coisas, por mais benéficas que sejam, é muito complicado, né? E para o particular também, pela questão de custos, de estrutura, assim, não é uma coisa simples, existe um plano do governo aí, e é complicado, né? Até vendo agora alguns comentários sobre ensino à distância, né? E se coloca complicadíssimo hoje em dia, porque o grande medo quando você muda alguma estrutura é que você reproduza aquilo que o Brasil hoje tem como característica. Esse fosso entre, né, os ricos e os pobres. Você sabe que hoje, por exemplo, pensando em avaliação e educação em geral, você tem, né, muitos alunos que não estão tendo condições de estrutura para ter aula. E eu sei que, né, outros alunos, né, e escolas com maior poder aquisitivo conseguem ter uma boa internet, conseguem estudar, né, uma videoaula, conseguem ter uma aula ao vivo, conseguem ter um bom material no seu celular, no seu tablet. E aí o Enem ainda está marcado para novembro, então você tem milhões de alunos parados de ensino público, outros tantos de particular caminhando. Então, assim, o que a gente está reproduzindo ou vai reproduzir esse ano pode ser o maior fosso ainda, né? E aí a gente entende os impactos sociais. É muito complicado, né? Pois é, e a tendência é que essa realidade, depois de tudo isso que a gente está vivendo, ela, como você falou, ela vai se potencializar ainda mais. É muito triste isso. E aí é até algo que eu ia falar agora e eu queria ouvir a sua opinião, mas a gente já começa a entender dentro de tudo que você falou, que é assim, como explicar as nossas avaliações tão ruins no PISA, né? Por que o Brasil vai tão mal no PISA? Óbvio que você já falou boa parte dos problemas aí, mas assim, quando a gente vai olhar o ranking, tem países muito mais pobres que o nosso, muito mais pobres, com investimentos muito menores, e que não vão tão mal quanto a gente vai, né? O Brasil, ele tem tido resultados desastrosos, chega a ser vergonhoso, né? Não, Tem alguma explicação isso? Assim, algumas questões nós já colocamos, né? O Brasil, primeiro, é um tamanho de um continente, né? Então você tem estados, realmente, alguns locais, né, com bom rendimento e os lugares mais pobres com um rendimento muito ruim. Vamos pensar pelo lado do esgoto. Eu vou sair da educação. Se hoje a média brasileira é que metade da população não tem acesso ao esgoto, então você coloca uma família, você coloca uma estrutura, uma comunidade nesse processo, é muito complicado você querer que a educação consiga avançar. Então, nós temos problemas estruturais muito complicados, tá? Já falei, o Brasil, ao longo dos últimos anos, tem investido
e investiu muito mais em educação. A nossa proporção do PIB em educação é comparada a países com um bom desenvolvimento. É maior que a média, É maior que a média dos países desenvolvidos. Né? Então, você tem uma questão de gestão pública muito complicado. Então, isso é uma parte ali de onde esses recursos estão sendo alocados. Tem uma questão óbvia também, que a gente não consegue, muitas vezes, qualificar melhor esse professor não consegue ter, muitas vezes, um salário que possa garantir para ele uma tranquilidade, realmente, para poder ensinar. Esse aluno, pensa no Rio de Janeiro, né? Quantos dias, ano passado, se não me engano, foram 60 dias que, em média, que os alunos de comunidades ficaram sem aula por tiroteio. Então tem uma questão de segurança, tem uma questão ligada também, não só à segurança, mas essa estrutura familiar, que esse aluno, muitas vezes, ele está ali em sala de aula, vai para a escola muito mais por uma questão para se alimentar, né? E aí, quando volta para casa, tem todo um contexto social complicado e uma falta de estímulos. Muitos estudos comprovaram que é fato isso, né? A renda socioeconômica de uma família, a renda econômica, ela ajuda na aprendizagem. Porque esse aluno, ele é colocado... Tem acesso a mais isso. informação. É uma viagem, livro, a estrutura. Então, assim, é uma pergunta muito difícil de se alocar em uma coisa só. Obviamente, tem alguns estados que fazem bons instrumentos pedagógicos, conseguem investir bem, outros estados que não conseguem. Eu acho que tem ali um impacto muito grande na década de 80 e 90, porque não sei como é que aconteceu com vocês, mas os meus pais estudaram em escola pública na década de 60 e 70, que eram escolas consideradas boas, tá? Até melhores que particulares. A década de 80, que alguns chamam de década perdida, e a década de 90, quando o Estado brasileiro acabou fazendo ajustes econômicos e cortando muito esses investimentos em educação, isso acabou gerando também, obviamente, consequências. Então, quando você investe menos, você tem, obviamente, um retorno menor, né? E depois, na década de 2000, você tem ali uma volta, né, dos investimentos, mas é interessante, pouco mudou. Mas muito também no investimento no ensino superior, né? No ensino superior, que teve uma abertura muito grande, e mesmo nos outros ensinos, você percebe, aumentou os gastos, só que a gestão, a forma de se pensar a educação não mudou. E aí tem a ver com currículo, tem a ver com avaliação, tem a ver com a estrutura da escola, tem a ver com tantas coisas em torno da educação que a gente sabe que são fundamentais para o processo. Né? E aí, infelizmente, esse nosso país tão desigual e tão concentrado acaba reproduzindo nesses rankings de IDH, de PISA, mas, na verdade, é a nossa realidade, que é um país que tem ali uma pequena parcela que vai se dar muito bem e uma grande parcela que realmente não vai ter condições de competir e vão ficar, infelizmente, ou nisso que nós estamos vendo hoje, nas pessoas invisíveis, né, que agora, né, surgiram, que a gente nem sabia de quantos brasileiros não tem cadastrado um CPF, né, que não tem cadastrado no governo. Né, você está vendo essa fila de pessoas. Isso é um pouco da nossa realidade. E acho que a quarentena e o Covid, que é uma coisa horrorosa, está mostrando na nossa cara. Tem muita gente que não tem a mínima condição, e a pergunta é o que o Estado pode fazer por essas pessoas. Porque a educação, a gente percebeu por Japão, Coreia do Sul, Alemanha, não é algo que você investe em 2020 e em 2021 tem resultado. Educação não pode ser uma política do governo, é política de Estado. Quer dizer, então, pode perpassar governos, Dilma, Bolsonaro, seja quem for, tem que ter uma política pública clara, um projeto de educação que vai perpassar. E, infelizmente, o Brasil não tem isso, né? O problema é que o nosso senso coletivo é muito ruim, né, Jaquar? Então, assim, a própria população, ela não consegue entender isso. Que a gente precisa ter algo que é para o país e não para o partido X ou Y, enfim, governo. Né? As pessoas estão mais preocupadas em ter o troféu de que ele fez ou ele foi responsável do que por ver o resultado positivo. Por isso que esgoto está aí, né? Por isso, porque ninguém vê, né? Não é isso? Fica embaixo da terra, né? E os estudos colocam que cada R$1 investido, uma economia absurda que você na tem. Saúde, tudo, né? É impressionante.
Pois é, e aí eu queria te perguntar, já que a gente está tão mal, assim, a gente precisa ter pelo menos um horizonte, né? Como eu sei que você é um cara estudioso, que acompanha mundo afora aí as melhores práticas, o que você tem enxergado de inovação em formas de avaliação dos alunos que tem funcionado bem para mudar esse nosso modelo atual que ou você está penalizando ou, ao mesmo tempo, como a gente tem, infelizmente, a ideia de indiferença, que o aluno que faz e o que não faz vão ser aprovados também da mesma maneira. Então, eu acho que esses dois extremos são muito ruins. Né? Então, o que tem de bom aí mundo afora que está mudando um pouco esse conceito? É interessante, né? O que tem no mundo afora é uma coisa que não é assim. Tão diferente. Não é eureka, caraca, são coisas assim que, caraca, vão mudar a nossa forma de ver. Algumas coisas são muito interessantes, mas primeiro, assim, tem essa questão. Tem uma outra questão importante, que a avaliação, ela perpassa por todos os processos de aprendizagem. Então, eu vou começar da sala de aula e vamos chegar até a avaliação e o uso da tecnologia. Então, o que se viu no mundo todo e que se vê que é fundamental é que, primeiro, uma boa avaliação e um bom currículo tem que ter um norte, tem que ter uma orientação. Você, quando tem os seus funcionários, né, você precisa orientá-los. Eles vão ter que ter uma meta ao longo do ano e você precisa acompanhar esse processo, dando feedback para eles. Isso não muda na educação. Então, a primeira coisa importante é que quando você tinha uma aula de... Pegar a história, que é a minha zona do conforto, tá? É uma aula sobre Revolução Industrial. O professor começava com o título Revolução Industrial. Não é isso? E começava a sua aula. Uma coisa básica. Primeiro, o que o professor quer do aluno com a aula de Revolução Industrial? Então, tem que ter ali um currículo e tem que ter um objetivo de aprendizagem. Legal. Tem que passar isso para o aluno. O aluno precisa saber. Então, hoje, em toda aula que eu começo, eu preciso... A primeira coisa que eu falo é o seguinte, olha, nós estamos aprendendo hoje Grécia, né, Atenas, há 2.500 anos atrás, porque ali eles criaram um conceito de democracia que ele é fundamental para hoje, para a construção atual. Então, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, cara, eu não quero que você saiba, por exemplo, o que é eclésia, que é uma instituição política na Grécia. Quer dizer, eu até gostaria daquele aluno que é brilhante, e se todos pudessem, mas, cara, se ele entendeu o que é democracia e como isso se relaciona com a cidadania, porque isso impacta os dias de hoje, eu estou feliz. Eu tenho que partir do básico, porque, de repente, o meu aluno ele é o cara de matemática, mas ele precisa ter esses 6. Exato. Aí, respeitar a individualidade, né? Aí, quem quer se aprofundar e quer esse objetivo, vai se aprofundar, mas o básico... Vai ter o aluno 6, o aluno 7, o aluno 8. Isso, gente, a gente tem que entender que faz parte. A gente não vai conseguir ter todos os alunos 10 em todas as disciplinas, mas tem que ter um básico. Tem que ter uma formação básica. E aí você fez isso. E o problema é que por muito tempo foi exigido isso, né? É porque isso... Foi exigido isso por muito tempo. Se você tinha um boletim lá de 10 disciplinas, você ia super bem em 8, tinha uma nota ruim, uma nota vermelha, você era massacrado, né? E aí, então, a gente colocou um objetivo, a gente deu uma aula sobre isso. Legal. No final de um ciclo, o que se faz? Opa, tem que entender se ele aprendeu ou não. Aí a tecnologia entra bastante, tá? Porque você pode usar hoje várias ferramentas, e a gente está aqui na Eleva também desenvolvendo outras tantas com essa experiência que nós temos em escolas, né? A Eleva hoje é o maior grupo de escolas particulares do Brasil, né? Em número de alunos. Então a gente consegue ter essa experiência e falar o seguinte, beleza, então vamos avaliar esse aluno, fazer uma avaliação formativa. Eu preciso entender se ele aprendeu ou não, se eu conseguir conduzir bem com conteúdo. Cara, a avaliação ela pode ser desde o Google Form, que você pode montar. Se você não tem, na sua escola, não tem ali nenhum tipo de relação com o sistema de ensino ou com grandes tecnologias, cara, o Google for Education está aí para ajudar. Você consegue lá, montar a sua avaliação, né, e enviar para esse aluno. E você vai ter uma estatística sobre isso. Então, é uma coisa básica que hoje qualquer professor consegue fazer. Tá? E aí eu dei essa avaliação formativa, vi o resultado dela. Entendi que eles não conseguiram relacionar isso com isso. Eu volto para a sala de aula e falo com esses alunos sobre isso de novo. Olha, gente, essa parte. Se você tem uma sala de aula menor, você ainda consegue fazer provas orais formativas. Que aí, você, com o aluno,
tete a tete consegue entender, claro que não é a realidade, tá? Mas assim, você consegue ter experiências sobre isso também. Isso é uma avaliação formativa. Você consegue, no final da aula, a gente está desenvolvendo essa ferramenta, eu estou com o meu celular, eu indico algumas questões, mando para os alunos. Eles fazem no final da aula. E aí, no final da aula, eu já tenho um retrato claro de se minha aula foi eficaz ou não. Onde eu preciso atuar. Beleza. Eu estou falando só do processo formativo. Quando eu termino todo esse conteúdo, e aí eu estou trazendo todos esses inputs de fora, tá? E o que a gente já usa em algumas escolas nossas. No final do processo, eu tenho que fazer uma avaliação. Eu não preciso ser uma nota só. Caraca, só uma nota. Eu posso partilhar minha avaliação. Lembra daquelas provas bimestrais famosas? Por que tem que ser uma só? Por que não podem ser 2 de 5 pontos? 3 de, sei lá. Por que eu tenho que ser uma coisa tão drástica para esse aluno? Porque por pesquisas já mostram que a maior ansiedade, foco de ansiedade e nervosismo do aluno é a prova, e o pós-prova, e o seu resultado. Então por que eu não consigo mitigar isso? Fazer de uma outra forma? Olha, gente, vamos fazer 2, 3 eventos? Se você não for muito bem nesse, tem o próximo, tem o outro. Beleza. Como é que eu monto uma avaliação? Eu só posso montar essa avaliação, esses eventos, essa prova única, lembrando dos meus objetivos e do meu currículo. O que eu preciso que meu aluno aprenda no final das contas? É isso. Então a minha prova tem que ser essa. A minha prova não pode ser 10 questões de disputa, que avalie 10 questões super difíceis. Até a forma de perguntar, cara, na avaliação, existem coisas como a taxonomia de Bloom, que já é algo bem antigo. Os comandos, cite, identifique, explique, compare, são muito diferentes. Professor de história, eu também adorava o analise. Só que não dá para uma prova você colocar 10 comandos analise. Você precisa garantir que tenham questões fáceis, médias e difíceis. Uma base para o cara que é mediano tirar o seu 6. E o cara que é muito bom, o cara vai para o 9, vai para o 10. Aí você vai ter uma questão ou outra de avalie, de discuta, que compare. Então esse processo todo ele é fechado porque eu tenho os objetivos e dou para o aluno objetivo. Olha, os objetivos... Eu não vou falar que vai cair o capítulo 1, 2, 3 e 4. Eu não posso falar para o meu aluno que vai cair Grécia Antiga. Eu vou falar o seguinte, olha, o que vai cair é para você relacionar democracia com a construção de cidadania. Eu preciso dar as ferramentas para ele. Você, com seu funcionário, você tem que dar um feedback claro do que está acontecendo. Senão, como é que ele vai melhorar se você não colocar para ele qual é o objetivo claro disso? E por que a educação a gente não fez isso? A gente coloca, né? Ó, Isso que eu ia falar. Estuda esses capítulos. Estuda em função exponencial e aí acabou. Aí depois disso, quando você monta a prova, não só você tem que entender os níveis de dificuldade, os comandos, mas a rubrica. Se eu pergunto para você, relacione democracia ateniense com cidadania, o que eu espero que você responda? O que atende a resposta? O que significa uma boa... Não é só o gabarito, cara. A rubrica, ela serve para criar um equilíbrio. Parâmetro, né? Um parâmetro. O aluno ele vai receber essa rubrica e falar, pô, ok, eu entendi porque eu só acertei meio. Porque eram para citar 2 motivos para a eclosão da Revolução Industrial, eu só citei um. Ah, não, eu tirei 25, porque eu não consegui nem explicar direito o processo de eclosão da Revolução Industrial, não ficou claro. Então a gente precisa deixar isso claro para o aluno. Cara, era muito comum, e isso acontece até hoje, que é a cultura, o aluno não concordar com a nota, principalmente humanas. Porque estava na cabeça do professor o gabarito, a gente não dava ferramental para ele nem com os objetivos de aprendizagem, nem com a rubrica, então se torna muito complicado. Agora, olha a dificuldade, tá? Para fazer isso, o professor tem que ter tempo, porque tem que montar os objetivos. O professor tem que ter tempo para montar as avaliações formativas e corrigir. O professor tem que ter tempo para montar... Desenvolvimento mesmo, né? Ele vai precisar estudar e se preparar para isso. Treinar, vai errar, tem que discutir. Cara, desde 2017 existe um momento que todos os professores da escola se reúnem para discutir educação, melhor avaliação, pior. Cara, e nesses anos todos estamos discutindo, vendo as melhores práticas, porque é um processo constante, não é um processo que acaba. Então, assim, como é que a gente consegue, nesse processo todo de avaliação, percebeu que a avaliação então perpassa por tudo. Né? É a avaliação que engloba todos esses processos.
né, e garante o sucesso. Só que o professor precisa de tempo, estudo, as universidades precisam estar preparadas para isso também, e bem qualificadas. Tá? Nossa produção acadêmica, você sabe, é ruim comparado ao resto do mundo, então a gente não está produzindo ciência. E, por incrível que pareça, mesmo o contexto, não falando tanto, inclusive não só de natureza ou matemática, mas de humanas é importante para pensar essa educação. Se você não tem esses investimentos, como é que consegue se fazer? Como é que um professor... Pois é, a conclusão que a gente chega é que para a gente conseguir atingir um nível ideal de avaliação, o início disso tudo é a mudança na formação do professor, né? na maneira com que o professor vai trabalhar o dia a dia da sala de aula, e a avaliação vai ser a consequência disso, né? Não adianta a gente achar assim, não, vamos mudar a forma de avaliar, porque é muito comum a gente ouvir, né, o pessoal dando pitaco assim, não, o problema está na maneira de avaliar, o problema está na progressão no estado, né, que é uma progressão já automática. Enfim, você tem uma série de pessoas que analisam a situação, mas não percebem de fato onde está a raiz da situação, né? Não, eu estou vendo aqui alguns comentários, é isso, assim, a gente realmente, na faculdade de História, eu fiz a UF, né, que é considerada uma das melhores do Brasil, né, por nota, etc. O que eu aprendi para dar aula lá, o ferramental, foi muito pouco, porque realmente, assim, tem uma questão muito, muito importante da falta de investimento. E tem uma coisa perversa, tá? Como dar aula, ser professor no Brasil, não é algo fácil. A gente sabe o quanto o estresse, quantos problemas são relacionados ao ensino de aula. Ainda mais perverso porque essas faculdades não atraem aqueles alunos que têm melhor desempenho. Ainda tem isso, porque as pessoas que têm melhor desempenho hoje e que têm mais coisa e que podem produzir, infelizmente, vão para aquelas carreiras mais consagradas, né? E as pessoas não querem fazer pedagogia, porque pedagogia paga pouco. Um pedagogo, infelizmente, ganha muito pouco. E a pedagogia é fundamental nesse processo. Se você não tiver investimento em pedagogia, com novas práticas, com novas discussões, como é que a gente muda a estrutura da educação? Então, são esses pequenos pontos também que são complicados. Então, assim, a gente sabe que um professor com dedicação exclusiva, ele vai render muito mais, se ele estiver dedicado a uma escola. O que não é a realidade das escolas brasileiras. E aí tem a parte também que eu entendo, eu represento uma empresa que é particular. Tem orçamento, tem receita, tem estrutura. Então, tem cultura também. Como é que você consegue ter um professor com dedicação exclusiva? Não é simples, não é fácil. Outra coisa, a gente sabe que muitas vezes escolas que têm ensino integral, o aprendizado, o aluno aproveita muito mais. Então, assim, tem questões ali de investimento e de mudança de estrutura que dá para ser feito. Aqui no Rio, por exemplo, as melhores notas das escolas municipais são escolas integrais, que o professor é dedicação exclusiva. Então, assim, foi aquilo que eu falei, você me perguntou sobre avaliação. É igual sobre educação, não tem, assim, revoluções que você vai, né, sair uma coisa fantástica. São passos que você precisa tomar e precisa continuar esses passos. E aí, como é que você faz isso com um país que oscila tanto economicamente, que entra prefeito, governador, as políticas mudam completamente, né? Que você coloca pessoas, às vezes, apadrinhados políticos para liderar, às vezes, esses cargos de educação e que não conseguem, e que não têm competência para isso. Então é muito complicado, né? A gente nunca tratou a educação como algo sério no Brasil. Foi bem difícil. E isso se retrata hoje na nossa realidade. E, de certa forma, eu acho que a gente precisa, mesmo que cada um fazendo um pouquinho, a sociedade como um todo precisa entender isso e ser protagonista nesse processo. Né? Porque, infelizmente, se a gente ficar esperando o governo fazer, não vai fazer. Né? Assim, é uma mudança muito complexa e a gente não vai ver isso acontecer. Mas eu acredito muito no poder da sociedade, realmente, com pequenas coisas. Isso que a gente está fazendo aqui agora é algo que pode estimular alguém a fazer algo maior, e essa preparação do professor, que, como é consenso aqui, ela não acontece na faculdade, a gente precisa que, de alguma forma, passe a acontecer.
Então, às vezes, uma troca, né? A própria empresa privada, de alguma forma, conseguir fazer um desenvolvimento com professores da rede pública, enfim. Fica aí jogando ideias no ar aqui, porque a gente realmente precisa se movimentar, porque se essa mudança não acontecer, daqui a 20, 30 anos a gente vai estar falando e os problemas vão A ser os mesma mesmos. coisa. Se não forem mais graves. O que a gente já escuta já há décadas, né? A gente Pois já escuta isso há décadas. É o que eu falei, desde que eu estudo, né? Desde que eu era estudante. Você certamente também. Não, com certeza. E claro que a sociedade, o ensino particular, podem ajudar. A gente tem já várias iniciativas que podem trazer ali pílulas, né, do processo. A grande questão é que, infelizmente, para realmente a educação... Aí voltamos ao PISA. Para você colocar isso, se não tiver um projeto de educação a longo prazo no Brasil, constante, que seja bem pensado, o próprio currículo, a nova base, é um pontapé inicial legal, porque era uma coisa que a gente nunca tinha feito de uma forma estruturante. Agora, depois disso, como é que a gente implanta isso? Como é que a gente dá estrutura? Então, tem boas coisas no ensino público também, e no governo. Estou falando no governo de um presidente, não, mas já está acontecendo há alguns anos, né, que tanto os governos estaduais quanto federais já estão pensando. Só que o problema é que isso deve ser tratado de uma forma como deve, séria, né, com alocação de recursos. E longo prazo, né? E a longo prazo. A longo prazo. E o que a gente entende hoje é que não dá para mudar as condições sem duas coisas. É o investimento e a gestão. Porque não é só alocar recursos, mas é alocar recursos e fazer práticas de gestão, avaliação mesmo, está funcionando, não está funcionando, olha, é feedback, é a avaliação como um todo do sistema, que precisa estar constantemente sendo visto. O problema é que as nossas estruturas públicas, elas são muito burocráticas, né? E a gente passa por várias questões estruturais aí que acabam dificultando esse processo. E o engraçado é que no ensino superior funciona bem melhor, né? Tanto a participação do governo quanto a participação da sociedade como um todo. A gente tem grandes projetos de iniciativas da sociedade, fundações, que promovem trabalhos fantásticos no ensino superior. E eu acredito que já está passando da hora de começar essa movimentação parecida para o ensino básico também, né? Que hoje é o nosso maior problema. Até porque é óbvio que a base acaba gerando consequências positivas em toda a cadeia. Sim, quando você cria soluções, ou projetos, ou programas legais lá no topo, aquela desigualdade que você falou, ela acaba ficando escancarada, né? Porque quando você cria grandes projetos, igual a gente já teve, muitos, né? Que seja para estudar fora do país, acaba que a fatia da população que tem acesso a esses programas, esses projetos, é uma fatia muito pequena. Muito pequena, é verdade. E a gente entende também que dar acesso a uma boa educação básica também é o Estado olhar para outras questões, né? Porque a gente sabe, e isso assim, a gente não tem que colocar culpa em ninguém, porque eu acho que nós temos um grande problema sistemático no Brasil, é que tem sempre que ter algum culpado, né, de qualquer coisa. E cara, colocar culpas, por que o Brasil está assim hoje? São tantos séculos de trajetória que a grande questão, e que, a meu ver, as pessoas parecem esquecer, que não é quem tem culpa, é quem é o responsável agora. Porque, olha só, você não é culpado pela crise ou pela sua empresa estar com problemas, né? Mas você é responsável. Não, quem é o maior responsável? É você. Claro. É você que vai liderar o processo. Então, como é que a gente... Eu não criei, mas eu tenho que saber como lidar com ela. E é isso, e não adianta querer buscar culpado, cara. Porque o contexto está se colocando aí. Então, você tem que ser o responsável pelo processo. Então, a ideia de ser responsável é um pouco essa. Só, temos um problema. Cara, temos um problema muito grande na educação. Temos um problema muito grande porque o acesso é diferenciado das comunidades afrodescendentes, por exemplo. A gente sabe que é uma trajetória desde a época da escravidão e da falta de trato que o governo teve. Tá bom, e agora? Como é que a gente resolve isso? Quais instrumentos o Estado vai fazer para resolver essa questão? E não adianta a gente ficar querendo colocar culpa, né, em governos, porque todos são culpados, sem exceção, e todos são responsáveis. Então, tem uma grande questão aí de mudança da cultura
nossa, né, de sempre buscar a culpa em alguém e não conseguir colocar para frente coisas básicas. Eu acho que está um pouco ali também nessa nossa forma de ser brasileiro e a forma como os brasileiros aceitam isso, e eu estou me incluindo, né, e continuam reproduzindo essas mesmas questões. Então a gente está discutindo coisas. Cara, em história, então, que a gente vê anos, governos falando que agora vamos conseguir mudar o Brasil. O Brasil é um país do futuro, potencial. A gente escuta isso O Brasil é um país do futuro há tanto tempo. Esse futuro não chega. Aquele a longo prazo, né? E agora, cara, a minha grande questão é que a avaliação nesse momento de distância é muito complicado. Porque se o aluno acredita que a avaliação é para passar de ano, como é que eu faço uma avaliação online para o aluno? O Azeitona perguntou, o Rodolfo perguntou aí no chat aí como é que seria a avaliação EAD. E é complicado mesmo. É complicado. A gente tem experiências aqui, a gente tem feito avaliações online, tá? A Eleva, principalmente para a terceira série, por causa do Enem. E assim, é difícil até mudar a cultura dos alunos, de não dar uma olhadinha, de não dar uma colada. Imagina para aluno de Fundo 2, 11, 12, 13, 14 anos. Porque a nossa mentalidade é essa, a nossa cultura é essa, então assim, são desafios. A gente está avaliando os alunos, eu estou mudando um pouco o processo de como avaliar esses alunos e humanas. Não adianta eu querer mandar para os alunos várias questões objetivas. Assim, são provas, são avaliações diferentes agora. Eu estou agora montando a avaliação sobre a Revolução Francesa. Assim, são textos dissertativos, eu preciso que o aluno escreva, né? E assim ainda pode copiar da Ctrl+C, Ctrl+V da internet, então tem que ter um cuidado para olhar isso, esse processo. Pois é. Então, assim, e eu tento mostrar para os alunos que o mais importante é a aprendizagem. Só que e os pais precisam se conscientizar também, né? Porque o próprio pai, muitas vezes, ele avalia o rendimento e o quanto o filho dele se sai bem na escola pela nota, pura e simplesmente. Não, e aí, quando você dá uma avaliação online e depois ele chega com 10 em casa, os pais vão estar felizes, aí ele agradou os pais, como é que você muda a cultura desse menino? Né? Não, muito complicado. E o que acontece é que muitas vezes o aluno tirou 3 e tirou 6 na outra prova e fala, cara, que avanço absurdo, muito bom, você dobrou. Não, é só 6. Você tirou 3. O processo é um caminho. Me perguntaram pra gente de avaliações que não são ao vivo, se estão funcionando. Cara, estão funcionando sim. Na verdade, eu faço uma mistura. Tá? Eu faço tanto as aulas quanto as avaliações, na frente das aulas, às vezes ao vivo, com essa live, e às vezes eu gravo. Tem ferramentas hoje de graça, o Loom, por exemplo, que também é do Google, né? É de graça, você consegue gravar, colocar lá o seu PPT e mandar para o seu aluno. Claro, ou por e-mail. Hoje nós usamos uma ferramenta do Google também, que é o Google Classroom, Google Sala de Aula, que funciona muito bem. Então eu faço essas duas formas, tá? Mas eu sei que é um desafio muito grande. Eu estou falando de realidades diferentes. Quando eu faço isso na terceira série é uma coisa. No 6º ano é uma outra questão. E no Fundo 1, com alunos de 7 ou 8 anos de idade, é completamente diferente. Não estávamos preparados para isso, óbvio, né? É claro que isso deu uma confusão em março, abril, então pais, professores, todo mundo desesperado com esse novo processo. Agora as coisas são um pouco mais acomodadas, eu diria. Não diria que tão fáceis, mas a gente tem que reaprender algumas coisas e garantir que algumas dessas experiências possam ser continuadas. Porque eu acho que é essa grande lição que a gente pode colocar com a tecnologia, o uso do celular, que o aluno tanto gosta, né? o uso do computador, né? As ferramentas que os professores não conheciam e passaram a conhecer, que são fantásticas. Tem uma coisa básica, por exemplo, que eu não tinha nem pensado, mas é tão básico. O professor normalmente tem problemas ao longo do ano de saúde, faltam aulas, né? E normalmente quando você faltava uma aula, muitas vezes tinha que buscar um substituto, não tinha porque outro professor dando aula. Cara, tantas ferramentas legais hoje para colocar o aluno em exposição. Então tem coisas na dinâmica do dia a dia básicas que conseguem ser modificadas. As avaliações, por exemplo. Cara, como nós não podemos aproveitar isso? Nós precisamos aproveitar essas avaliações à distância. A gente precisa entender que mesmo voltando depois quarentena, que eu consigo avaliar meu aluno de uma outra forma, que eu consigo usar a tecnologia para isso, porque infelizmente não dá para olhar para todos.
ao mesmo tempo, entender como é que está. Mas com a tecnologia, com os dados que nós temos, a gente consegue, o professor consegue ter isso mastigado. Então, na ferramenta que a gente está criando, é no celular ali, o professor vai receber aquelas partes mais importantes. Olha, seu aluno, a sua turma não foi bem naquele conteúdo. Então, é aquele conteúdo que você tem que ir. Porque o professor não vai ter tempo para ficar horas pensando sobre isso, sobre, poxa, aquela turma, aquela métrica. Então, assim, temos que criar ferramentas. E acho que atualmente isso tem se colocado muito à prova e assim, a curva de aprendizagem tem sido muito rápida pela essa demanda nova. Pois é. Acaba que pode ser forçadamente um ponto de mudança aí nessa questão cultural que a gente falou, do próprio aluno começar a entender um pouco mais que ele está nesse momento ali, ele precisa saber o quanto ele está conseguindo absorver dessa nova maneira de ensino e aprendizagem. Mas isso aí, cara, é um desafio. Eu acho que o maior desafio é esse. O maior desafio hoje é transformar a avaliação, transformar a educação por meio da avaliação. A avaliação precisa ser modificada e, se ela for modificada, a gente consegue mudar também o processo de aprendizagem da educação. Se a gente não conseguir trazer essas modificações, as coisas vão permanecer as mesmas, né? Então, é difícil, não é fácil. Eu tenho recebido muitos pais. Cara, como é que você vai avaliar meu filho agora? Falei, gente, mas a gente precisa avaliar de alguma forma para entender essas aulas, se tudo está funcionando de alguma forma. Porque a ideia de avaliação punitiva continua na cabeça de todo mundo. Então, dar uma nota nesse momento de... Talvez seja mais difícil tirar da cabeça do pai essa necessidade da nota do que do filho, né? Porque a cultura do pai está mais enraizada ainda do que do aluno atual. E a gente que é professor, cara, é impressionante, porque quantas vezes a gente não teve alunos chorando, desesperados, porque sabia que o resultado que ele entregar para os pais, ele seria punido, ou não receberia alguma coisa, ou acaba gerando algum tipo de impacto mesmo, né? Na cabeça dos filhos e gerando mais ansiedade, mais problemas. Então, é um processo que não é simples, tá? Até resumindo toda a minha fala, você falou o que se deve fazer, né? São muitos pontos que se precisam ser modificados, discutidos de uma forma ampla, a longo prazo e não a curto prazo, né? Verdade. Jacoal, o Instagram já está derrubando a gente em um minutinho aqui, eles são rigorosos com esse período, mas foi ótimo. A gente conseguiu, acredito que, abordar boa parte do que a gente precisa analisar sobre esse tema, que é tão importante. Acho que, com certeza, vai valer mais bate-papos aí sobre isso, principalmente depois desse isolamento, falando um pouco dessa retomada e tudo. Então, eu queria só ouvir suas considerações finais, deixando aí uma mensagem aí tanto para os pais, professores e alunos da importância do processo avaliativo aí. Queria agradecer. É sempre bom falar de educação e falar de avaliação e até matar saudades da distância, né, e do tempo, né, trocar uma ideia, que a gente sempre trocou ideias importantes nesse processo, nesses últimos anos. A avaliação, para mim, é o meu motor. Tá? A avaliação, na verdade, é o que me move hoje, né, enquanto professor ou enquanto gestor. Porque eu ainda dou aula, mas eu dou aula exatamente para conseguir fazer essa ponte com a parte mais administrativa, que dá para mudar. A grande questão é realmente mudar a cultura de como avaliar, tá? Eu acho que... Se cair aqui do Instagram, eu volto, aí o pessoal volta para a gente despedir aí. Mas é isso, só realmente que a gente precisa, enquanto gestor, enquanto professor, né, toda a comunidade de educação, desde o professor de sala de aula, as pessoas que trabalham como inspetor, como auxiliares, né, o gestor, quem vai imprimir a avaliação, todo esse processo, né, que existe, precisa ser visto de uma outra forma, né? Então é uma mudança de cultura. Eu acho que quanto mais debates nós tivermos, quanto mais discussões, e realmente ver coisas que funcionam em outros, e por isso adequar ao Brasil. A gente não consegue ser a Finlândia, a gente não vai ser Singapura, que é o primeiro lugar, até porque o contexto é diferente, cultural, econômico, territorial. Mas o que a gente pode trazer realmente, obviamente, para que isso mude aos poucos no país. De novo, para fechar, não é
apontar culpados, mas todos nós somos responsáveis. É o professor, né? É o pai do aluno, né? E aí que você colocou na sua fala é entender como o Covid até pode fazer com que a sociedade civil brasileira, né, se entenda enquanto sociedade organizada e que possa realmente não só propor, pressionar e ajudar nas mudanças que o país precisa. Legal demais, Jaquá. Brigadão, não tem nem como te agradecer, o bate-papo foi fantástico. Isso vai ficar salvo, né, lá no Stories da Casa da Gráfica, então o pessoal que quiser assistir depois pelo Instagram pode. A gente vai botar um story linkando com o canal do YouTube também, quem quiser assistir pelo YouTube. Tem inclusive os episódios anteriores. E em breve a gente vai divulgar aí para vocês que a gente vai estar nas plataformas de streaming aí, todas possíveis. Não, valeu, cara. Obrigado aí pela oportunidade. Se precisar falar mais, manda um beijo para a família. Foi fantástico. A Arthur mandou um abraço, beijo, já foi para você vir para Juiz de Fora visitar a gente. Deixa passar aí a quarentena que vou mesmo. Pois é. Beleza? Já com a brigadão, vamos espalhar isso aí, cada vez mais fomentar aí para a gente falar de educação, porque o Brasil precisa muito disso, né? A gente precisa dar esse pontapé aí para começar a mudar isso quanto antes, porque é a única forma da gente sair dessa situação atual nossa. Parabéns pela iniciativa, cara. Valeu, tamo junto. Obrigadão, viu? Valeu, abraço para você, obrigado pessoal aí. E vamos espalhar. Depois eu vou mandar para vocês também os links aí. Abraço. Tchau, tchau.